Irmãos queridos, leitura bíblica no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, irmãos, capítulo 2, leremos do versículo 24 ao versículo 49. Lembrando que na semana passada nós iniciamos a exposição do capítulo 2 de Daniel. Hoje faremos a terceira mensagem neste livro, um livro muito interessante, muito edificante para todos nós, e daremos sequência então na exposição deste capítulo. Então, leia comigo a palavra inspirada e infalível do nosso Deus. A partir do versículo 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que se entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro, de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra, esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim
ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Com os artelhos, os dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abedênego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Meus irmãos, aqui encerra a leitura da santa palavra do nosso Deus e que o bondoso Pai nos ajude na compreensão desta palavra bendita. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nosso Deus e Pai, fala conosco, fala ao nosso coração pela tua santa e viva palavra. Dependemos do Senhor e carecemos do Senhor. E por esta razão, nós suplicamos a Ti que Teu Espírito nos ilumine para a Tua glória. É um anseio da nossa alma, é a súplica que fazemos ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Confie no governo soberano do Deus do céu. Confie no governo soberano do Deus do céu. Nós falamos na semana passada que para confiarmos no governo soberano do Deus do céu, nós precisamos perceber a incapacidade e a frustração humana tão presente nesta narrativa. Nabucodonosor tem um sonho que o perturba, ele não consegue descansar e provavelmente este sonho se repete noite após noite. Certa madrugada ele acorda perturbado pelo sonho que se repetia e então ele convoca todos os sábios da Babilônia e diz para que eles revelassem o seu sonho e lhe conferissem a interpretação do sonho. O que acontece é que os magos, encantadores e feiticeiros acharam a proposta de Nabucodonosor uma proposta impossível de se realizar. Apenas os deuses poderiam revelar os mistérios do coração de Nabucodonosor e os deuses não moram com os homens.
Nabucodonosor, irado, com a incapacidade dos seus magos, então convoca o seu comandante-chefe e pede um extermínio de todos os magos da Babilônia. A notícia, então, chega até Daniel, que agora é convocado juntamente com seus amigos para que sejam mortos. E Daniel, então, na presença do rei, solicita tempo para que ele possa oferecer a revelação dos sonhos e, ao mesmo tempo, a sua interpretação. Por isso, a confiança no governo soberano do Deus do céu nos leva a perceber a incapacidade e frustração humana, nos convoca a uma postura sólida diante das pressões. Foi a postura que Daniel teve, uma postura de sabedoria e de fé na presença do Senhor. E a confiança no governo soberano do Deus do céu nos leva a uma atitude de verdadeira adoração. Foi a postura que Daniel teve quando recebeu do Senhor a revelação dos sonhos. De Nabucodonosor, a sua postura foi de celebração, de adoração e reconhecimento da majestade e da grandeza de Deus. Portanto, nesta sequência que requer de nós uma confiança no governo soberano do Deus do céu, eu apresento em primeiro lugar, em quarto lugar aqui, a partir do versículo 24, promova a glória do excelso nome de Deus. Este seria o quarto ponto da nossa mensagem, ou o primeiro ponto, a partir dos versículos 24. Confie no governo soberano do Deus do céu, promovendo a glória do seu nome. Sabe o que nos chama a atenção do versículo 24 ao versículo 30? É que Daniel agora tem uma resposta pronta para Nabucodonosor. Ele recebeu do Senhor a revelação, e tem do Senhor não só a revelação do sonho, mas também a interpretação. Daniel se dirige a Arioque, comandante que outrora havia sido convocado para exterminá-lo, e diz: me apresenta diante de Nabucodonosor, porque eu tenho uma resposta para a sua perturbação, para tudo aquilo que estava afligindo e perturbando o seu coração. Mas quando este homem se apresenta diante de Nabucodonosor, ele não atribui todo o crédito a Daniel, mas a ele mesmo. E aqui nós podemos perceber um contraste muito vívido entre a atitude do mundo em relação à sua própria promoção, à própria glória do seu nome, e um contraste com a vida do cristão. O que de fato um cristão valoriza? Um cristão verdadeiro sempre valorizará a glória de Deus acima da exaltação do seu próprio nome. Sua preocupação primária é o louvor do nome de Deus. Mas veja você aí no versículo 25. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Então veja que coisa interessante. O que ele fala? Olha, está aqui alguém que se dispôs a buscar no seu Deus o entendimento da aflição do coração da vossa alma, ó magnífico rei Nabucodonosor. Não foram essas as palavras, mas suas palavras são: eu achei aquele dentre os filhos de Israel que dará a interpretação do sonho do rei. Então ele traz para si toda a fama, toda a glória, todos os créditos de um achado que na verdade não partiu dele. Não foi Arioque que achou a Daniel, mas Daniel o encontrou com a finalidade de revelar os mistérios de Deus a este
a esse rei, a esse imperador, a esse homem poderoso da sua época. Perceba, o espírito do mundo sempre estará preocupado com a sua própria glória, meus irmãos, com o seu próprio nome, com a sua autopromoção. Mas veja, ainda no versículo 26, o texto diz aí, no versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, o seu nome é babilônico: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Daniel poderia dar uma resposta dizendo: sim, eu posso, eu descobri, eu tenho uma resposta que acalmará o vosso coração. Daniel poderia ter se aproveitado e ter absorvido todos os créditos naquele momento tão significativo na vida do rei e, consequentemente, na sua vida, porque a partir disso aí, todos os prêmios da vida, todos os privilégios seriam então lhe atribuídos a Daniel e, por conta dele, aos seus amigos. Mas veja a resposta de Daniel. Acompanhe comigo a resposta desse servo do Senhor. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Ou seja, o que Vossa Excelência está solicitando é algo que ninguém pode revelar. Não sou eu, com as minhas habilidades, com a formação que tive aqui na Babilônia, e nem mesmo pela minha própria sabedoria posso oferecer a você, a Vossa Majestade, qualquer tipo de entendimento das suas aflições. E ele então diz aí no versículo 28, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas: estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Que postura humilde é a postura de Daniel. É a postura de quem promove a glória de Deus, de quem está preocupado em atribuir toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus. Daniel não está preocupado necessariamente com o seu nome, mas sim com a glória do Senhor. Meus irmãos, é esse espírito que todos nós precisamos desenvolver como servos do Senhor. Devemos buscar a humildade, uma postura onde a glória de Deus está acima da nossa própria fama, onde o louvor ao nome de Deus está acima do nosso próprio nome. Nós somos muito mais felizes quando Deus é glorificado, e Deus é muito mais glorificado quando estamos felizes e satisfeitos nele. Esse é o entendimento do pastor John Piper, e está correto. Deus é mais glorificado quando nos satisfazemos nele, e somos mais satisfeitos quando Deus é glorificado em nós. Foi esta a alegria e a satisfação do coração deste servo, a promoção da glória do nome de Deus. Muitas vezes nós não somos humildes e tentamos nos vangloriar até mesmo na própria humildade, né? Certamente você já ouviu algumas pessoas dizerem o seguinte: Deus seja louvado, mas
eu realmente fiz um excelente trabalho. Não é por nada não, mas eu trabalhei muito, né? Ou Deus tem guiado a sua igreja, Deus tem sustentado essa igreja na história, mas houve um tempo que eu a carreguei nos ombros. Eu já ouvi alguém falar isso. Deus tem guiado a sua igreja, mas houve um tempo que eu a carreguei nos ombros. Irmãos, isto é uma falsa humildade. E quantas vezes nós almejamos em demasia que os nossos serviços sejam contemplados, sejam vistos, sejam apreciados. Quantas vezes a satisfação do nosso coração está exatamente no reconhecimento do outro daquilo que eu estou desenvolvendo na igreja. O que você tem de fazer, faça para a glória do Senhor, para que o nome de Deus seja promovido, ainda que ninguém saiba do que você fez, ainda que aquilo que você fez ficou no anonimato, longe dos holofotes, longe dos aplausos. Não se preocupe com aplausos e com os holofotes, porque o brilho não deve estar no seu nome, meu irmão, mas no nome de Deus. Ele sim deve ser visto e contemplado, porque somente Ele é digno de toda adoração. Como o escritor de hinos, Isaac Watts, entendeu, é precisamente quando contemplo a maravilhosa cruz que começo a ser capaz de desfazer ou de desprezar todo o meu orgulho. É precisamente quando eu contemplo a maravilhosa cruz que sou capaz agora de desprezar completamente todo orgulho do meu coração. Confie no governo soberano do Deus do céu. Em segundo lugar, olhando para o seu reino eterno. Em segundo lugar, olhando para o seu reino eterno. Veja que do versículo 31 até o versículo 45, você tem agora Daniel revelando e interpretando o sonho de Nabucodonosor. Do versículo 31 até o versículo 34, ele faz a revelação. E qual é a revelação que Daniel faz? Daniel fala que Nabucodonosor estava dormindo, sonhou, e o seu sonho constituía-se numa visão de uma estátua humana gigantesca, uma imagem esplendorosa, mas ao mesmo tempo terrível. Essa estátua, ela era feita com uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés, uma mistura de ferro e barro. Esse é o sonho de Nabucodonosor, uma grande estátua, uma estátua gigantesca e terrível. Mas o texto ainda diz que Nabucodonosor viu uma pedra que fora cortada da rocha, e esta pedra então foi lançada nos pés daquela estátua. E a estátua foi completamente esmiuçada. Ela foi redundada em pó, em palha. O barro e o ferro, o bronze, a prata, o ouro, tudo se tornou pó. De forma que a ruína desta estátua foi tamanha que não restou absolutamente nada dela. Veja no versículo 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígio. Não se encontrou absolutamente mais nada desses metais. Mas uma coisa magnífica aconteceu.
aquela rocha que fora cortada da montanha, sem o auxílio de mãos, sem origem, uma rocha que não tem origem no homem, esta rocha cresceu e se tornou grande e encheu toda a terra. Este foi o sonho que tanto perturbou o coração de Nabucodonosor. E agora então, a partir do versículo 36 até o versículo 45, Daniel agora traz a interpretação desse sonho. Qual é o entendimento deste sonho? Versículo 36, este é o sonho e também a sua interpretação. As partes da estátua representavam reinos. A cabeça de ouro simbolizava o reino de Nabucodonosor. Veja que o texto não fala que era o reino da Babilônia, mas fala que a cabeça representava o próprio Nabucodonosor, o seu império, o seu poder, a sua força, toda a sua glória. Veja, 37, tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre a terra, ou sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. Toda a glória. Veja que ele está identificando como o próprio Nabucodonosor. E olha que interessante, o versículo 37 iniciando, tu, ó Rei de Reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a majestade. A força e a glória. Tudo foi entregue a Nabucodonosor, não pela sua habilidade, não pela sua força, não pela sua glória, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, mas tudo foi dado pelo Deus do céu. Por maior que seja um rei, por mais poderoso que seja um império, tudo o que esses reis têm é produto da doação voluntária de Deus. Ninguém tem o que tem porque é muito bom, mas é porque Deus deu. A glória é conferida pelo Senhor. Nada vem da própria habilidade, da própria força humana, mas é o próprio Deus quem doa a riqueza, o poder, a glória. É o que o texto está reconhecendo aqui. Isso aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto reino. Todo o poder e toda a fama, toda a glória, tudo é produto de Deus. Você não tem o que tem porque você é bom demais, porque você é capaz demais, mas porque Deus entregou a você por um ato de graça, por um ato de bondade. Sabe qual é o grande problema? É que nem sempre os homens estão dispostos a reconhecerem isso. E como eles não estão dispostos a reconhecerem que tudo que tem vem de Deus, eles então não agradecem, eles se rebelam contra Deus. Eles se voltam contra o Senhor em rebelião. O que você encontra aqui são impérios que formam um mesmo corpo, o mesmo homem, uma unidade toda em rebelião contra o Senhor. Em rebelião contra Deus, contra o soberano Senhor, contra o verdadeiro Deus, contra o único e verdadeiro Deus. Deus está aqui revelando a sua singularidade. Deus está revelando que não existem outros deuses. Essa de que os deuses moram distantes, eles não moram na terra conosco, por isso eles não podem revelar o sonho do rei. O que o Senhor está mostrando aqui é que Deus
é o Deus do céu, de que ele governa a vida e a história e de que ele se relaciona intimamente com o seu povo. O Deus transcendente é o Deus imanente, o Deus que excede a compreensão humana e que transcende a nossa capacidade de entendimento, é o mesmo Deus que se relaciona conosco em Jesus Cristo. Ele vem habitar conosco, ele estabelece o seu tabernáculo entre nós e habita conosco. Servimos a este Deus soberano e a este Deus que domina e governa, meus irmãos, todas as coisas. Que coisa, que verdade preciosíssima ao nosso coração. Mas certamente o seu coração e a sua expectativa pode ser: e agora? E os 3 reinos? Quem são? Qual a identidade dos 3 reinos? Deixa eu falar uma coisa para você. O texto bíblico não mostra. O texto bíblico não revela minuciosamente ou detalhadamente os próximos reinos. Nós não sabemos. Não é esta a preocupação do profeta. O profeta não está preocupado em detalhar os próximos reinos, mas de revelar o futuro, o que de fato acontecerá adiante, nos dias destes reinos. A sua proposta é apontar para uma rocha que será capaz de esmiuçar todos os reinos, de torná-los em pó, inexpressíveis e inexistentes, impotentes diante da glória e da majestade desta rocha que cresceu e que dominou toda a terra. A preocupação do profeta é fazer com que Nabucodonosor volte os seus olhos para o lugar certo, porque um segundo reino surgiria mais fraco do que o anterior. O primeiro é de ouro, o segundo é de prata. O terceiro é mais forte, é um reino forte, é um reino que terá domínio sobre a terra. Mas o quarto reino é um reino de ferro, que esmiuçará todas as coisas. Um reino magnífico em força, que será capaz de esmiuçar muitas coisas. Alguns estudiosos aqui chegam à conclusão de que o primeiro reino é a Babilônia, o segundo reino é o Império Medo-Persa, o terceiro reino é a Grécia e o quarto reino seria Roma. E no período romano, então, o reino de Cristo é estabelecido e então todos os impérios ruem diante da sua glória e da sua majestade. Mas o texto bíblico não nos dá esses indícios, então isso são conjecturas. Portanto, tentar aqui ficar nos detendo no entendimento da identidade dos reinos é perdermos de vista qual é a natureza desta passagem, que está necessariamente preocupada em revelar o futuro desses reinos. Todos ruirão diante do grande imperador Jesus Cristo, diante do Rei soberano Jesus Cristo, diante do seu reino que será estabelecido e que foi estabelecido, inaugurado, e ele que reina e que reinará pelos séculos dos séculos. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Vejam a passagem aí no versículo 44 da passagem: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Um reino que não será jamais destruído. O primeiro reino em glória caiu e deu lugar a um segundo reino que incorporou o primeiro reino ao seu reino. O segundo reino sucumbiu e um outro reino assumiu o seu lugar. O reino forte, o reino poderoso, mas esse reino também veio a ser destroçado e arruinado. E agora um novo império surge e incorpora o primeiro, o segundo e o terceiro ao seu reino.
Mas esse quarto reino é também arruinado e destroçado por um reino que é eterno e que não passará a outro. Ele não governará ao lado de outros reinos, competindo o poder com outros reinos. Pelo contrário, o seu reino será de eternidade a eternidade. Ele governará sobre todas as coisas. Reis se levantam, reis caem, presidentes são eleitos, nações surgem, reinos poderosos se levantam e caem, mas o reino de Deus não ruirá. O reino de Deus permanecerá, e não apenas permanecerá, ele esmiuçará e consumirá todos os reinos. Veja no versículo 44, né? Ele não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esta é a rocha que foi cortada sem o auxílio de mãos e que cresceu e que encheu toda a terra. Este é o reino que domina pelos séculos dos séculos. Você faz parte de qual desses reinos? Você faz parte de qual ou quais destes reinos? Onde está a tua identidade? Cravada na cabeça de ouro ou na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo? O Senhor, contando uma parábola sobre os homens maus e o senhor da vinha que viajou para uma outra cidade, para um outro país distante, e deixou homens cuidando da sua vinha, ele mandou um mensageiro após vez, e todos foram mortos, todos foram destruídos, foram humilhados por esses lavradores maus. E o Senhor, então, no final desta parábola, ele faz uma declaração muito preciosa, citando o Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E ele adiciona: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Cristo, irmãos, é a rocha. Cristo é a pedra angular. É a pedra que esmiuça. É a pedra que destrói os reinos. É a pedra angular. É a pedra principal do reino de Deus. Lembre-se também que o reino do Senhor é como um grão de mostarda, mas que lançado ao solo, ele cresce e ele se torna uma árvore capaz de abrigar ali pássaros de toda a espécie. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus começou pequeno, em Nazaré. Com o nascimento do Messias, ele cresceu, ele desenvolveu o seu ministério, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus Pai, e um dia voltará para consumar definitivamente o seu reino. Ele inaugurou o seu reino com a sua vinda. O seu reino já foi estabelecido, e o seu reino então será consumado. Quando o seu reino for consumado, todas as nações ruirão diante deste reino excelso. Porque todas as nações, por mais poderosas que sejam, elas possuem pés de barro, e que não são capazes de resistir à força e o impacto desta rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pare um pouquinho, querido, e avalie a natureza transitória desta vida. Nesta vida, o que impera é a transitoriedade. Tudo é muito passageiro. Nada permanece diante de Deus. Por isso, diante da transitoriedade da história, nós somos convocados a colocarmos o nosso coração não nesta vida, não nestes reinos, não neste mundo, mas a olharmos fixamente para o reino eterno
de Jesus Cristo. Esse é o desafio para o seu e para o meu coração. O problema é que, em alguns momentos, nós somos tentados, à semelhança de Nabucodonosor, a olharmos para a glória deste mundo. O mesmo Nabucodonosor que está perante uma revelação, vai, após a revelação e a interpretação deste sonho, construir uma estátua de ouro. É o que você vai encontrar no capítulo 3 deste livro. Uma estátua de ouro, e vai exigir adoração ao seu nome. Às vezes, nós não somos diferentes, porque muitas vezes a nossa compreensão é exatamente esta. É uma compreensão equivocada, de que o nosso coração precisa ser posto nesta vida e neste reino. Construímos as nossas casas, construímos os nossos sonhos, os nossos projetos, numa vida que não vai durar, porque ela tem pés de barro. Tudo passa, tudo se esmiuçará perante o juízo do nosso Deus. Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? É o que Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O nosso coração deve ser posto no reino de Deus, porque este reino, ele jamais será ruído. Então, duas verdades cruciais nós precisamos ouvir com muita atenção a partir desta passagem. A primeira verdade é que quando você passar por lutas e privações, doenças e mortes, não se esqueça nem desanime. Você não é daqui. Esta não é a tua pátria, mas você pertence ao reino eterno, invencível e glorioso de Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade que você não pode jamais esquecer. Outra coisa, quando tudo for muito bom, a fase for muito boa, a melhor possível, e você se sentir como cabeça de ouro, lembre-se, sempre haverá um depois disto. Sempre haverá um depois disto. Haverá um dia quando todo o nosso pequeno triunfo e glória se tornarão pó e compareceremos perante o grande trono do Criador e Juiz de todas as coisas, para prestarmos contas. E onde estará o teu coração? Onde estarão os fundamentos da tua fé, da tua satisfação e da tua alegria? Que seja na rocha, é Jesus Cristo, porque ela dura de eternidade a eternidade. Confie no governo soberano do Deus do céu. Em último lugar, vivendo o seu reino para o bem deste mundo. E aqui eu concluo de forma breve, porque você tem do versículo 46 ao 49 a resposta de Nabucodonosor a tudo aquilo que lhe foi revelado por Daniel. Veja, então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes, né? Quando Nabucodonosor se prostra diante de Daniel, ele não está se prostrando para adorar a Daniel, tá certo? Não é uma veneração. Um estudioso chamado Stuart Olyott, ele fala que quando Alexandre o Grande ele invadiu Jerusalém e chegou diante de um sacerdote, então ele se prostrou diante do sacerdote e o seu auxiliar lhe disse: não faças isso. E ele então, olhando para o seu auxiliar, fique tranquilo, eu não estou adorando o sacerdote, mas estou adorando o Deus a quem ele adora. O que Nabucodonosor fez nesta passagem foi exatamente isso. Ele não estava adorando a Daniel, mas ao Deus de Daniel. E as suas palavras, elas esclarecem perfeitamente isso. No versículo 47
Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Deus triunfou diante de Nabucodonosor. Deus revelou o seu triunfo. Por quê? No capítulo 1 você tem o texto revelando que era a impressão da Babilônia de que ela tinha triunfado contra o Deus Yahvé. Por quê? Porque eles sitiaram Jerusalém, eles queimaram, eles capturaram os nobres daquela cidade e pegaram também os utensílios do templo e carregaram para o templo do seu Deus. Levaram para a Babilônia. Babilônia é sinônimo de inimizade contra o Senhor. Babilônia é sinônimo de cativeiro, é sinônimo deste mundo. Este mundo é uma grande Babilônia, é um grande cativeiro. Nós habitamos neste mundo que é um mundo quebrado, caído, é um grande cativeiro para nós. A semelhança de Daniel, nós também estamos vivendo num mundo cativo, arruinado pelo pecado. Mas perceba que Nabucodonosor esperava que os deuses revelassem o seu sonho. Mas não foram os deuses que revelaram, os seus deuses, mas o Deus Yahvé, o Deus dos judeus, o Deus do povo pactual. Ele tem o poder para revelar. E agora, Nabucodonosor está reconhecendo a singularidade desse Deus. Ele é o Deus dos deuses. E ele é o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios profundos. Que coisa gloriosa é quando você pode viver nesse mundo quebrado, nesse grande cativeiro, a vida cristã. Veja, o fato dos nossos olhos estarem fitos no reino eterno de Deus não quer dizer que você não deva viver a vida cristã neste mundo e usufruir dele. Você deve viver aqui como se não precisasse daqui. Você deve viver aqui como se não fosse daqui. Esta deve ser a sua vida, como Daniel e seus amigos fizeram. Eles viveram na Babilônia como se não pertencessem à Babilônia. E é exatamente esta a vida que nós precisamos desenvolver neste mundo quebrado. Vivemos, usufruímos dos nossos trabalhos, usufruímos das nossas casas, usufruímos dos nossos carros, do nosso dinheiro, mas vivemos como se deles não precisássemos, porque não somos deste reino. Não pertencemos a esta terra. Quando Jeremias profetizou acerca do cativeiro, dos 70 anos de cativeiro, Jeremias disse: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, e não diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Esta é a vida que o povo de Deus precisa viver e precisa desenvolver. Viva neste mundo, viva neste reino, viva o reino de Deus para o bem deste mundo. Nós somos o sal da terra. E este mundo só não entrou num estado de decomposição porque nós somos o sal que faz a grande diferença, que tempera e que preserva este mundo do seu estado de putrefação. Portanto, vivam neste mundo a vida que Deus requer de vocês. Vivam em paz. Orem pelos governos, orem pelas pessoas, vivam aqui, mas não dependam daqui, porque o nosso reino não é deste lugar. Então, eu encerro esta mensagem dizendo para você, em primeiro lugar, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Em segundo lugar, a história está nas mãos de Deus. Em terceiro lugar, não há razão para o cristão ficar desencorajado, porque Deus
é o Deus verdadeiro e sua palavra se cumpre no seu tempo de forma perfeita e completa. Toda a vida e toda a história está nas suas mãos e a nós cumprir cumpre-nos um coração dedicado e consagrado ao Senhor em fé e dependência do seu governo e da sua glória. Portanto, promova a glória do seu excelso nome, olhe para o seu reino eterno e viva o reino de Deus para o bem deste mundo. Que Deus assim nos abençoe e que o Senhor nos capacite a exaltarmos o seu nome, mesmo em meio a uma terra e a um mundo totalmente arruinado pelo pecado. Vivamos aqui como se não dependêssemos daqui, para a glória do nosso Deus. Amém.